Uma das primeiras coisas que você tem que se preocupar, quando você vai fechar contratos high ticket de alto valor, assim, vamos ver qual que foi o contrato maior que eu já fechei. Eu já fechei, né? Sem que a minha equipe tenha feito. Acho que eu sozinho foi um contrato de 48 mil reais. Foi o mais alto que eu já fechei. Mas tem um mentorado meu que ele fecha contratos de 180 mil reais cada 6 meses, porque ele presta serviço para grandes empresas. Tem um outro mentorado meu, o Juan, eu não vou saber exatamente o valor, mas eu tenho certeza que é algo acima de 200 mil reais, porque ele fecha em contratos com empresas tipo Pets, tipo, sei lá, Santander, uns bagulho aleatório assim. Nesse caso, ele tem como cobrar. E a questão é que quanto mais expertise você tem em funis, ofertas e no sistema DDD, mais fácil é para você conseguir fechar esses contratos. E não tô falando aqui que você precisa fechar um contrato assim como eu fechei, ou como o Juan fechou, por exemplo, um negócio de 200 mil reais. Talvez não sirva para você. Talvez um negócio ideal, um contrato ideal para você de funil, de gestão, de alguma coisa nesse sentido, seja um contrato de 5 mil reais. Talvez resolva a sua vida e para a maior parte das pessoas isso vai ser o suficiente. 5 mil reais resolve a vida de muita gente. Muitas vezes se você tem esses 5 mil reais mensais, é isso que você precisa fazer, né? A gente sempre leva em consideração contratos anuais ou semestrais. Então, se você fecha um contrato de 5 mil, pô, no ano dá 50 mil reais. Contrato de 5 mil anual também é uma coisa legal, né? Então, o que eu vou te mostrar aqui serve tanto para esses contratos que são menores, quanto para os contratos maiores. Mas, uma das primeiras coisas, antes de eu te abrir o funil, lá ele, né? Ficou muito estranho eu falar isso aqui, mas não da maneira como você imaginou, antes de eu te abrir o funil de vendas, é o que eu quero dizer. Eu preciso te dizer que uma das coisas mais importantes que você tem que saber é criar ofertas. Porque não importa qual é o teu funil, ou quais são as suas estratégias, ou quais são os seus entregáveis. Se você não souber criar uma oferta, nada disso vai fazer sentido, porque a pessoa ela não vai conseguir perceber valor naquilo que você tá oferecendo. E pra mim, uma das pessoas que mais entende, assim, das pessoas que mais conseguiu simplificar o sistema de criação de ofertas é o Alex Hormozi, que é um gringo, que ele é dono da Acquisition.com, né, uma empresa que tá fazendo, sei lá, talvez bilhões de dólares já, acredito eu. E ele criou um sistema muito simples para criação de oferta que nós podemos usar, não necessariamente somente para essa oferta high ticket, mas para todo tipo de oferta, né? Mas dá para você entender o que as pessoas veem quando você faz uma oferta. Eu preciso entrar aqui na distinção de uma coisa antes, pra gente deixar bem claro alguns pontos aqui. A primeira coisa é, quando eu falo oferta high ticket, não significa necessariamente que o valor ele precisa cair no seu bolso. Então, muitas vezes, você acha que, pô, Matheus, eu não vendo high ticket, eu presto serviço. Você tá falando aí pra fechar um contrato high ticket, você tá falando que eu tenho que vender, cobrar caro pelo meu serviço, o que eu tenho que fazer aqui pra poder ter acesso a essas estratégias que você falou? E não. Muitas vezes, um contrato high ticket não se trata apenas de dinheiro no seu bolso. É o que a maior parte das pessoas pensam. Às vezes eu falo de high ticket, a pessoa pensa, beleza, high ticket é algo que está acima de 5 mil reais por ano. E não necessariamente. Porque eu considero high ticket também porcentagem. Então, imagina que você seja um gestor de funil. Eu gosto de chamar de arquiteto de funil, né? O nome que a gente deu lá na nossa comunidade, lá do Método LTV. Então, imagina que você seja um arquiteto de funil e você vai ter o objetivo de arquitetar funis para outras pessoas. Você pode fazer essa arquitetura, né? Cobrar pelo esse seu serviço de duas formas diferentes. Existem duas formas de você cobrar. Então, pega esse contrato aqui do Rodrigo, tá? O Rodrigo faturou 5 milhões nos últimos 12 meses dentro da agência dele e ele tá procurando um gestor de funil pra fazer os funis, montar as estratégias pra ele ali, se eu não tô enganado, no caso dele, low ticket, pra vender produtos baratos até 197 reais. Você pode chegar pra ele e falar assim, ó, Rodrigo, cara, eu te cobro 5 mil reais e eu implemento pra você. É um high ticket? Sim, é um high ticket. Mas qual que é a maneira mais inteligente na minha visão de você fazer isso? Rodrigo, cara, eu monto esses funis pra você, mas eu não vou te cobrar nada agora. O meu pagamento vai ser feito através de uma porcentagem do resultado que eu gerar pra você. Então olha só a diferença aqui desses tópicos, né? De uma forma, você chega lá e cobra o valor da pessoa. Então eu vou te cobrar X para fazer esse serviço para você. É bom? É bom, pô. 5 mil reais ajudaria? Ajudaria, com toda certeza. Mas, quando você fala que você recebe porcentagem, não é uma coisa mensurável e metrificável a princípio, certo? Porque, pô, quanto que é 1% do que você fez aí? Quanto que eu vou receber? Quanto que eu vou ganhar todos os meses? A princípio não vem na sua cabeça o valor, mas eu também considero porcentagem como um high ticket. Pega o caso do Rodrigo. Imagina que você chega pro Rodrigo e ao invés de você cobrar 5 mil reais, você cobra lá 10%. Só para ficar fácil de fazer a conta aqui. Normalmente, né, os contratos dos meus alunos vai de 25%, até 10%, né, dependendo dos contratos, a 25%, até 50%, 65%, dependendo do projeto. Mas para ficar fácil a conta aqui, vamos levar 10%. E aí, pensa só, talvez para você não pareça a mesma coisa. Pô, eu vou fechar um contrato de 5 mil reais e eu vou fechar um contrato de 10%. Parece que o 10% não vale aqueles 5 mil reais, certo? Só que imagina que você entre na equipe do Rodrigo lá e você consiga fazer de 5 milhões para 10 milhões de reais no próximo ano implementando funis. Que a princípio ele não tem funil rodando, alguns funis, e ele tá precisando disso. E muitas vezes quando você coloca em prática esses funis, você coloca rodar nessas empresas, se elas já faturam, é muito mais fácil de você conseguir elas faturarem cada vez mais. Existem métricas de você vender mais vezes pro mesmo cliente, para você conseguir vender 2, 3, 4 vendas pra mesma pessoa quando ela entra dentro da esteira de produtos, ou você fazer um remarketing, ou você fazer um cross-sell, upsell. Existem várias estratégias de funis que fazem com que você pegue empresas que já vendem e você consiga fazer elas venderem mais ainda. Tanto é que uma das maiores indicações que eu faço pros alunos do Método LTV é, se possível, pegue projetos que já rodam, porque você não precisa
precisa fazer a construção do zero. Você pode entrar num projeto hoje e você monta um funil pra pessoa e muitas vezes no mesmo dia já sai venda daquele funil. E a pessoa no mesmo dia vai te falar assim, puta que pariu, Matheus, o negócio que você montou já saiu venda. E a maior parte das vezes é isso que acontece pra quem constrói funis. Vocês não têm noção. A gente tava sábado agora no grupo de mentoria, né? No meu grupo de mentoria da Atomos, onde tem alguns empresários lá que faturaram múltiplos 7 ou 8 dígitos no último ano. A gente tava batendo um papo e teve uma galera do Método LTV que foi premiada. Quando as pessoas entram no Método LTV, recebem as placas de premiação. Quando a pessoa recebe a placa de 100 mil reais, ela ganha um dia como mentorado. E aí teve um aluno meu que ganhou essa placa, passou um dia como mentorado no último sábado, e ele falou que também comprou a mentoria de um grande player do mercado digital, aí que eu não vou falar o nome. Eu acho que 18 mil reais na época, né? E ele foi pra essa mentoria, chegou lá, e os caras faturando 100 milhões ano, e os caras não sabiam que era um sistema de recuperação de vendas. O que era uma mensagem automatizada no WhatsApp pra recuperar o cara que não comprou no carrinho abandonado. As pessoas, quando ele começou a falar, ele falou assim, cara, os caras fizeram assim, ó... E você fala, não dá pra entender como é que a pessoa faturou 100 milhões de reais sem entender como funciona um sistema de recuperação. E aí você chega pra um cara que faturou 100 milhões de reais e fala, cara, sabia que dá pra você recuperar as vendas que foram perdidas fazendo um sistema de automação, um funilzinho de automação aqui? O cara fala, puta que pariu, monta esse negócio pra mim. E do dia pra noite o cara faz 10 milhões a mais. É mais fácil você fazer e fechar contratos bons e fazer dinheiro dessa forma, ou você pegar o Zé Ninguém, tio da esquina, o cortador de cabelo ali, alguém que tá querendo lançar um curso agora, e você construir um negócio com ele. Muitas vezes é mais fácil você pegar algo que já vende e já roda. Mas a questão é, quando você chega pra fechar um contrato, das porcentagens, era isso, por isso que eu entrei nesse assunto, você também pode considerar que porcentagem é um high ticket. Porque se você chega pra um cara que fatura 5 milhões e você monta uma estrutura pra ele que vai aumentar em 1 milhão a mais por ano, cara, você fechou um contrato de 100 mil reais com 10%. Então, não necessariamente valores entrando na conta no mesmo dia são high tickets. Muitas vezes, os high tickets estão escondidos nas porcentagens. E pra mim, na maior parte das vezes, a porcentagem vale mais a pena do que receber um valor fixo. Teve um caso interessante também. Ele falou assim, Matheus, cara, eu fechei o contrato com uma pessoa, não vou falar o nome aqui também, fechei esse contrato de 3 mil reais mensais. Então o cara me pagou 3 mil pra eu bolar as estratégias de funil dele. Foi o primeiro contrato dele, faz 5 meses que ele tá na LTV e ele fechou esse primeiro contrato de 3 mil reais mensais. E aí, em determinado momento, ele percebeu que era interessante ele montar um funil desafio, que inclusive é os funis que eu uso, né? E ele montou esse funil desafio pra esse cara. Ele chegou, pô, fulano de tal, vamos montar um funil desafio aí e tal. E eles montaram um funil, e no primeiro funil que eles montaram, o desafio, fizeram 100 mil reais. Assim, na brincadeira, assim, bora testar esse funil? Puf, 100 mil. E aí o cara olhou pra ele e falou o seguinte, legal, 100 mil reais. Toma aqui os seus 3 do seu contrato. Ele falou, pô, mas eu te ajudei a fazer 100 mil, cara. 3 mil reais era o que a gente tinha combinado antes ali pra eu receber mensalmente. Eu bolei essa estratégia pra você, eu montei esse negócio pra você e a gente fez e deu certo e você vai me dar só os 3 mil desse mês do contrato? O cara falou, é só os 3 mil desse contrato. Tá no contrato, é o que eu vou te pagar. E ele tava chorando, né, na mentoria, chorando entre aspas, porque 3 mil reais não é pra qualquer um, mas ele poderia ter ganhado 30 se ele tivesse fechado um contrato melhor, né? Falou, pô, Matheus, não tem o que eu fazer, cara, porque a gente fez 100 mil. E aí o cara não quer me pagar agora. Eu falei, tá, mas o que tá no contrato? 3 mil reais. O que ele te pagou? 3 mil reais. Então, tá no contrato, meu amigo, tem que ser assim. Lá no início, você decidiu por receber fixo, o cara ele pode receber 1 milhão agora. Você vai continuar recebendo teus 3 fixos, né? A menos que tenha boa vontade da parte dele, o que não aconteceu nesse caso. E aí eu indiquei ele, lógico, pra cancelar o contrato com essa pessoa, procurar outra e fechar um contrato melhor, né? Fazer a mesma coisa pra pessoa do mesmo nicho, dei uma outra expert do mesmo nicho, que agora ele já sabe como fazer, e fechar um contrato melhor. Mas você vê como muitas vezes a porcentagem ela passa despercebida e aí as pessoas caem e quebram a bunda porque não entendem que é a mesma coisa você cobrar um valor fixo e você cobrar uma porcentagem. Se ao invés de ter cobrado os 3 mil reais mensais do cara, ele tivesse cobrado 10%, que eu garanto que o cara daria pra ele, porque na época 10% do valor que o cara faturava é menos do que ele tava recebendo dos 3 mil, e aí o cara fazia 100 mil e numa paulada só ele ganhava 10 contos. Já valeu a pena fechar esses 10, porque daí, lógico, o primeiro lançamento, né, ele poderia ter feito muito mais depois. E aí ele poderia ter ganhado 10 mil, ganhou só 3, porque fechou ali o contrato errado. A questão é, quando você entende essa dinâmica de que porcentagem e valores são iguais, você entende que você pode usar também a dinâmica de que as outras pessoas não sabem que porcentagem também é um high ticket. Mas imagina que você chega pra ele e fala assim, ó, Rodrigo, em vez de te cobrar 5 mil reais, cara, que é o valor que eu cobraria normalmente, eu vou te cobrar 5%. 5% do valor que eu trazer de resultados pra você. Na tua cabeça você sabe que vai gerar resultado, porque se o cara não tem funil e bota funil, com toda certeza vai gerar mais resultados. Na cabeça dele vai ser assim, caraca, ao invés de eu pagar 5 mil, eu vou dar 5% do valor que esse cara gerar de resultado pra mim, caralho, bora pra cima. E aí você fecha um contrato high ticket, sem que a pessoa saiba que é um high ticket, porque ela não te pagou ainda. Tá? Essa é a primeira sacada que eu queria te trazer aqui, porque dito isso, você precisa aprender a montar ofertas, tá? Porque ofertas é uma parte muito, muito, muito importante quando a gente trata de vender algo para as outras pessoas. E como eu disse, uma das pessoas que eu mais admiro na construção de ofertas é um cara chamado Alex Hormozi, que inclusive é o cara que escreveu o livro 100 Million Offers e 100 Million Leads também.
São os 2 livros que ele escreveu, livros muito, muito, muito bons. Infelizmente não tem tradução para português ainda, mas eles explicam aí como que você cria, né, uma oferta. Então pensa só, da visão do Hormozi, para você oferecer algo para uma pessoa, ofertar, ou seja, criar uma oferta, você precisa de 4 coisas, tá? Um cálculozinho matemático simples, matemático entre aspas, né, porque a gente vai fazer isso aqui mentalmente, mas que vai ter um valor percebido muito grande na cabeça da pessoa. Que é basicamente o seguinte, a sua oferta, aquilo que você vai oferecer, seja produto, serviço ou qualquer outra coisa, ela precisa perceber, ou seja, a pessoa precisa perceber que ela vai alcançar o resultado dos sonhos dela. Então, você chega numa pessoa, vamos pegar o Rodrigo ali, pô, Rodrigo, cara, você tá querendo faturar de 5 milhões para 10 milhões? Sabia que isso é possível através dos funis de vendas? Você vai conseguir alcançar o seu resultado com isso? Legal, você fez ele entender que o resultado dos sonhos dele pode ser alcançado. Isso aqui multiplicado pela percepção das possibilidades de alcançar esse resultado. Porque se o Rodrigo olha para você e fala, cara, eu acho que funil de vendas não vai ser a maneira como a gente vai conseguir alcançar esse resultado. Então ele não percebe que aquilo é uma possibilidade real dele alcançar esse resultado. Só que, pensa só, no caso do balcão dos funis aqui, ele já foi até as pessoas com a intenção de montar funil. Então, na cabeça dele, existe uma grande possibilidade dos funis trazerem resultados para ele. Então, você tem uma multiplicação aqui, é uma continha, ó. Se você pega o valor percebido dessa pessoa, ou seja, o resultado que ela percebe que ela vai ter, mais a possibilidade dela alcançar esse resultado, você tem uma multiplicação aqui em cima. Só que você vai dividir essa multiplicação pelo tempo que a pessoa vai demorar para chegar no resultado, vezes, né, multiplicado pelo esforço e o sacrifício que essa pessoa precisa fazer para chegar nesse resultado. Então, faz um exercício mental aqui comigo. Vamos pegar um exemplo bem simplório aqui, tá? Imagina que eu queira ganhar peso. Eu tô no processo de ganho de peso, né? Já faz mais ou menos uns 15 anos, tô quase lá. E aí, imagina que eu tô no processo de ganhar peso, ou você esteja no processo de perder peso, sei lá. Se você consegue perceber que você pode chegar lá, você tem um ponto positivo. Posso ganhar peso? Posso. Quais são as possibilidades de eu ganhar peso? Pra mim, pô, se eu for pra academia certinho, comer bem, eu posso ganhar? Posso. Então, tem mais um ponto aqui, uma multiplicação. Só que, mentalmente, eu vou dividir isso aqui pelo esforço que eu vou ter que fazer, o sacrifício que eu vou ter que fazer e o tempo que eu vou demorar para alcançar esse resultado. E a questão é, vamos fazer um raciocínio aqui, um raciocínio racional, né? Eu, Matheus, consigo ganhar peso? Consigo. É mais fácil eu ganhar peso indo pra academia ou fazendo corrida? Pô, indo pra academia. Então, ponto positivo pra academia. É mais fácil eu ir pra academia e comer comida, tomar whey, dormir bem, comer bem, não me estressar e todos os dias, mais ou menos durante uns 3 anos sem falhar, comendo 3, 4, 5 vezes por dia? Ou é mais fácil eu ganhar peso tomando um estanozolol, um suco? É mais fácil eu ganhar peso tomando um suco. Coloca nessa fórmula aqui, nessa equação, esses 2 pontos. Matheus pode ganhar peso? Pode. Existe possibilidade dele conseguir isso? Existe. Quanto tempo vai demorar pro Matheus conseguir fazer isso indo para a academia? Provavelmente 3 anos, 4 anos, se ele for certinho todos os dias, não faltar nenhum dia, comer bem todos os dias. Qual que é o esforço que o Matheus vai ter que fazer para alcançar esse resultado? Pô, ele vai ter que comer 5 refeições por dia, viver inchado, tomar água pra cacete, comprar whey, gastar fortunas com suplementos e acompanhamento e nutricionista e personal. Legal, dá pra chegar? Dá, mas você acha que o valor percebido pra maior parte das pessoas é maior, dizendo que você pode ir pra academia. Em 3 meses, se você tomar o suco, você vai ter mais resultados, você vai estar grandão. Você não precisa nem comer bem, cara. Se você tomar o suco, automaticamente você cresce e ele vira grandão. Qual que é o valor percebido maior? Com toda certeza o suco é maior. Por que as pessoas optam por ir pra academia e usar anabolizantes? Porque é mais fácil, é mais rápido. O esforço é menor, elas conseguem alcançar o resultado com maior parte de certeza. Por que as pessoas optam por fazer bariátrica ao invés de fazer academia, exercícios e corrida? Porque é mais fácil, mais rápido, mais simples. Você chega no hospital, num dia você tá gordo, no mesmo dia você tá magro. Você perdeu 40 quilos de gordura. Por quê? Porque fez uma cirurgia. Quanto tempo você demoraria pra fazer isso na academia? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, essa fórmula do Hormozi aqui, ela simplifica, ela resume pra gente o seguinte: quanto mais eu conseguir fazer a pessoa perceber que ela vai ter resultado, quanto mais eu conseguir fazer ela perceber que existem várias possibilidades dela chegar lá, quanto mais eu conseguir fazer ela perceber que o tempo que ela precisa pra chegar nesse resultado é curto, e quanto mais eu fazer a pessoa perceber que esforço e sacrifício pra ela não é necessário, mais valor ela vai perceber. Mas aí, existe uma linha muito tênue entre você fazer isso aqui e fazer o errado. Porque, por exemplo, se eu chego pra você e falo assim, é fácil de você ganhar dinheiro com o tigrinho. Você coloca R$80 aqui, talvez volte 160. Você não precisa trabalhar, você não precisa estudar, você só coloca o dinheiro ali, talvez ele volte. Só que é uma promessa irreal, porque eu vou perder em 47% das vezes, 57% das vezes. Então tem que cuidar muito na construção de ofertas para que a sua oferta atinja ao máximo possível esses 4 pontos: menor tempo percebido, menor esforço, e quanto mais você fazer a pessoa perceber que ela
pode alcançar esse resultado, mais valor percebido. Mas você tem que cuidar para que você não seja um picareta, malandro, sem vergonha, construindo ofertas irreais para as pessoas. Dito isso, para você vender produtos high ticket, de alto valor, e serviços também, você precisa entender que a oferta é um ponto muito importante. Aí tem uma frase que eu criei, não sei se é de alguém essa frase aqui ou não, mas formulei ela na minha cabeça de manhã, se for de alguém vocês me avisem, senão eu vou ter que caçar para atribuir a mim. Mas basicamente é o seguinte, o valor de uma oferta, e oferta pode ser produto ou serviço, está basicamente em você encurtar o caminho da pessoa até o sonho dela, sem que ela perceba ou sem que ela sinta o sacrifício que ela precisa fazer. Então todas as vezes que você for chegar para alguém, para você fechar um contrato, para você fechar um serviço, para você fechar um produto ou vender um produto, principalmente high ticket, você tem que fazer a pessoa perceber que aquilo que ela sonha pode ser alcançado de maneira simples e fácil, ou seja, encurtar o caminho, sem que você precise passar pelo peso do sacrifício. O valor de uma oferta está em encurtar o caminho até o sonho do cliente, sem que ele sinta o peso do sacrifício. Essa frase, ela resume muito aí o que é a construção de uma oferta. A pessoa tem que entender que pode chegar lá sem que ela precise fazer um esforço gigantesco e um esforço absurdo.